Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: meu IgE deu 800, devo tomar as vacinas? Onde encontro para comprar? Deixa eu explicar para você, preste atenção. IgE positiva não indica que você é alérgico, tá bom? Muito importante que você entenda isso. Mesmo as IgEs específicas. Então, por exemplo, se você tiver uma IgE a ácaro, se você tiver uma IgE a leite, a ovo, a trigo, camarão, etc e tal, e você entra em contato com esses alérgenos, você entra em contato com esses aeroalérgenos, você entra em contato com esses alimentos e você não desenvolve nada, então não há necessidade de fazer absolutamente nada, tá bom? IgE alta não indica muita coisa, ela pode ser um norte de orientação para que você faça uma imunoterapia dessensibilizante mais específica, mas ela não é um diagnóstico para dizer se você tem alergia ou não, tá bom? A única coisa que vai firmar o diagnóstico é o sintoma que você vai desenvolver. E no caso do alimento, supervisionado por médico e unidade hospitalar de alta complexidade, o teste da provocação. O exame padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar mediada pela IgE é o teste da provocação, tá bom? Então vamos esquecer essa questão de IgE. Tem um paciente aqui, um seguidor nosso, a gente atende em São Paulo. Então, São Paulo ainda é um projeto. Nós temos o itinerante, já fomos em algumas cidades do interior de São Paulo, mas em si ter uma sede na capital de São Paulo é muito difícil por enquanto. Lembrando que aqui é uma associação, a gente precisa de doações, a gente precisa de apoio, a gente precisa de patrocinadores para que nós consigamos ir a algum lugar e poder atender vocês da melhor forma, tá bom? Mas continue nos acompanhando e continue compartilhando também o vídeo. Quanto mais compartilhamento você fizer, mais chance nós teremos de nos tornar conhecidos e então conseguirmos patrocinadores locais para patrocinar o projeto. Tem um paciente aqui que diz o seguinte: eu tenho alergia a camarão, bálsamo do Peru, baunilha. Tudo bem, mas uma coisa é diferente da outra, né? O bálsamo do Peru e a baunilha, eles podem até induzir uma reação de hipersensibilidade, não é difícil, mas o que eles costumam mais causar é justamente problemas de eczema de contato, dermatite de contato, mas não, por sua vez, reações de hipersensibilidade. É possível acontecer? Muitas das vezes não mediada pelo anticorpo IgE, como se a substância ela agisse diretamente da célula que causa alergia, com a liberação de histamina, tá bom? Agora, a alergia a camarão é uma coisa séria. Se você tiver uma alergia a camarão realmente verdadeira, IgE mediada, é algo que você precisa tomar muito cuidado, porque ela pode matar você, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Ontem o ortopedista passou prednisona, mas se o joelho no glúteo estiver doendo muito, eu tomo uma vez no mês, deu também encaminhamento para fazer cirurgia prótese, lá no Pedro Ernesto. Eu não entendi. É uma pergunta que eu não entendi. Se você conseguisse reformular, eu agradeceria. Aí o meu paciente fala que passou beta-30 e tal. A gente tem uma playlist só sobre beta-30, tá? E efeitos colaterais e benefícios do uso do beta-30. Visita a nossa playlist, coloca beta-30 Brasil sem alergia que você vai achar as informações. Muito bem, pessoal, tem uma pergunta aqui bem interessante aqui. Boa tarde, doutor. Uso bombinha para asma, alênia e agora ceretide, sendo que as duas me causaram sapinho. Se eu mudar para um sem ser pó, ajuda a dar menos? Sendo que até ser diagnosticada com asma, tomei 5 antibióticos, um após o outro, e muito corticoide. O que a gente recomenda depois do uso da medicação inalatória é você bochechar e gargarejar, com água mesmo, né? Ou seja, fazer um bochecho e gargarejo para retirar o excesso daquela substância na mucosa respiratória, porque a gente sabe que alguma medicação daquilo que você inala, ela acaba ficando retida na orofaringe, na garganta, na boca, né? E o corticoide, apesar de ele ser em microgramas, apesar de ele ser muito seguro, apesar de ele não causar efeitos sistêmicos
que de certa forma tenham alguma manifestação mais importante, mas ele pode mexer com a flora local e pode levar então ao aparecimento do sapinho. Sapinho, o nome científico é candidíase, é cândida, tá? Então a cândida é um fungo que nós temos que habita a nossa boca há anos desde que a gente nasce. É inclusive considerado parte da nossa flora. E sendo parte da nossa flora, quando em equilíbrio, ela é benéfica. Mas existem algumas situações, como no caso você mencionou, que você tomou vários antibióticos, 5 antibióticos, corticosteroides orais, né? Corticóide oral e tudo mais. Então isso acaba afetando a flora nossa, normal, do intestino, e a flora também do corpo, da pele, todo tipo de flora. A microflora, o microbioma, né? E esse microbioma, por sua vez, ele acaba fazendo com que não compita, não faça uma competição com a cândida, e a cândida se prolifera então. Tá? Então, a cândida não consegue se proliferar, por quê? Porque se existem outras bactérias saprófitas boas que competem com a cândida e não deixam ela se proliferar. Mas nesse caso, ela acaba se proliferando por causa da quantidade de remédios que você usou. Então, a nossa indicação é que você busque seu médico, converse com ele sobre a possibilidade de você fazer um repositor de flora, de você fazer um lactobacillus, de você fazer alguma medicação que seja um prebiótico também, ou seja, suplementos que facilitem a nutrição da flora saprófita, da flora boa, da flora benéfica, né? Porque não adianta também você dar a flora benéfica se você não dá a condição dela se multiplicar e crescer. Então talvez fosse interessante você ver essa situação com o seu médico assistente e iniciar, se tiver indicação, a imunoterapia dessensibilizante específica, a vacina para alergia, porque o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico é a vacina de alergia. E a vacina de alergia, por sua vez, ela pode ser utilizada em paciente com asma alérgica, eosinofílica e não eosinofílica, desde que ela não seja grave. Então, se for uma asma leve, moderada, você pode utilizar essa vacina de alergia e também vai ajudar nas vias aéreas superiores, como na rinite, na sinusite e tudo mais, tá bom? Então pensa nisso, pensa nessa possibilidade. Um abraço, obrigado. Muito bem, tem uma pergunta aqui boa. Tomei fluconazol e me deu urticária. Alguém já teve? Está perguntando no nosso grupo aqui. Pode me dizer quanto tempo demorou para passar? Qualquer coisa pode dar urticária, né? Qualquer remédio pode dar urticária. Tudo vai depender da sua sensibilização e da sua predisposição em desenvolver um ambiente que, de certa forma, leve o paciente a desenvolver esses quadros de urticária. Então, o fluconazol pode acontecer também. Na dúvida, né, o que você precisa fazer? Precisa conversar com o seu médico alergista, porque essa urticária ela pode virar um angioedema também. Ela pode vir acompanhada de inchaço no rosto, no lábio, nas pálpebras, nas vias genitais e também, que é o mais perigoso, na garganta. E essa urticária também, ela pode ser o início de uma anafilaxia, ela pode ser o início de uma coisa mais grave, né? Ela pode envolver outros sistemas, ela pode envolver o sistema do trato gastrointestinal com náusea e vômitos, ela pode envolver o sistema cardiovascular, com aumento da pressão arterial, diminuição da pressão, com aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial, ela pode envolver o sistema respiratório, com falta de ar e tosse. Então, assim, é um negócio complicado e pode evoluir para uma alergia grave. Então, às vezes, a urticária é somente o primeiro sinal de uma alergia mais grave. Importante você não fazer mais uso do remédio, conversar com o seu médico alergista e pedir orientações para ele, para que quando você necessite tratar um tipo de fungo, você não use os chamados medicamentos azólicos, e o fluconazol faz parte dessa classe de medicamentos antifúngicos. Tem que usar outras classes de medicamentos antifúngicos que não tenham a mesma composição química, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta.